No livro do Gênesis, no capítulo 4, e versículos 16 e 17, está escrito: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A questão é, quem foi a esposa de Caim? Vamos aos detalhes? Após ser sentenciado por Deus, diz a Bíblia que Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Mas que lugar é este? Bem, a própria Bíblia oferece a localização aproximada desse lugar, quando diz que ficava ao oriente do Éden, ou seja, a leste do Jardim do Éden. Ao chegar em Nod, que em hebraico significa terra de peregrinação, o texto diz que Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu e deu à luz um filho que recebeu o nome de Enoque. Este verso lido na versão Almeida Revista e Atualizada ajuda a elucidar o caso. Por quê? Porque enquanto na versão corrigida nós lemos e conheceu Caim a sua mulher, na versão Almeida Revista e Atualizada lemos e coabitou Caim com a sua mulher. Veja, temos aqui duas palavras que podem até serem utilizadas como sinônimos, mas, pelo fato de terem mais de um significado, podem dificultar a compreensão do texto onde estiverem inseridas. Nesse texto, por exemplo, quando utilizamos a palavra conheceu, parece que a Bíblia está dizendo que, ao chegar em Nod, Caim conheceu aquela que seria a sua esposa, casou-se com ela e tiveram filhos. Não é essa a primeira ideia que nos vem à mente? Obviamente que sim. Agora repare nesse detalhe, sempre olhando nos detalhes. Quando a versão utilizada utiliza o termo coabitou, fica claro que o que realmente a Bíblia está dizendo é que Caim se relacionou sexualmente com a sua esposa e ela ficou grávida. Então, só recapitulando, o que a Bíblia diz não é que Caim foi para Nod e ao chegar lá encontrou aquela que seria a sua esposa, casou-se com ela e tiveram filhos, mas que ao chegar em Nod, Caim coabitou com a sua esposa e ela engravidou, dando a entender que quando Caim foi para Nod, já levou consigo a sua esposa. Entendeu? Mas a questão principal permanece. E qual é a questão? Quem foi a esposa de Caim? Vamos juntos desvendar esse mistério? Não se esqueça de prestar atenção nos detalhes. Primeiramente, quando lemos a Bíblia, é preciso ter em mente que este livro não foi escrito para fornecer um relato histórico em ordem cronológica, pormenorizado e preciso de todos os eventos que sucederam desde a criação até a consumação de todas as coisas. Não. A Bíblia Sagrada foi escrita para revelar Deus e a sua vontade para com o homem, em especial o plano da redenção. Em segundo lugar, é perfeitamente possível que tenham existido hiatos temporais consideráveis entre um versículo e outro, entre um capítulo e outro, e até mesmo entre os livros da Bíblia. E nesses lapsos temporais, muitas coisas certamente aconteceram que Deus não achou necessário que fossem registradas e passadas à posteridade. Outro detalhe não menos importante é que, no início da história, a longevidade dos homens era algo natural, ou seja, diferentemente daquilo que acontece hoje, era muito normal as pessoas viverem centenas de anos. As condições climáticas, a alimentação natural, a qualidade do ar, a pureza dos rios e das fontes aquíferas, a poluição quase zero e outras condições favoráveis contribuíam para que assim fosse. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Seu filho, Sete, viveu 912. Enos, filho de Sete, viveu 905 anos. Matusalém viveu 969 anos. E por aí vai. Levando-se em conta essa longevidade, é natural que os primeiros homens gerassem grande número de filhos e filhas. Agora vamos a mais um detalhe que nos ajudará a desvendar o mistério. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 3, na versão corrigida, a Bíblia fala sobre o transcorrer do tempo, dizendo: E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Já na versão Reina Valera de Cassiodoro e Cipriano, o mesmo texto diz: E aconteceu que, passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, temos aqui duas formas de se falar sobre o transcorrer do tempo.
Enquanto a primeira expressão dá a entender que passaram-se apenas alguns dias, a expressão passado um tempo na segunda versão deixa aberta a possibilidade do decurso de um lapso temporal incerto. Mas o que de fato significa a expressão passado um tempo? Pode significar uma semana, um ano, uma década, um século, etc. Portanto, num lapso temporal semelhante a esse, é normal que haja um crescimento populacional enorme, não acha? Bem, explicando de forma mais simples e direta, Adão não teve apenas 3 filhos, Caim, Abel e Sete, mas em seus 9 séculos de existência gerou muitos outros. Pelo menos é o que nos informa Gênesis 5 e 4, onde está registrado: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Na sequência, esses filhos e filhas de Adão também geraram filhos e filhas. É só ler, por exemplo, o que está lá nos capítulos 4 e 5 do livro do Gênesis. Preste bem atenção aos detalhes. Adão e Eva geraram muitos filhos e filhas, certo? Ok. Por conseguinte, Caim teve muitos irmãos e irmãs que também geraram filhos e filhas. E esses filhos e filhas também geraram filhos e filhas, ok? Desse modo, o número de pessoas só aumentava a cada década. Se levarmos em conta um intervalo de 100 anos, podemos dizer que a família de Adão foi aumentada consideravelmente. Finalmente, um último detalhe. Quando Deus conversa com Caim, aplicando-lhe a sentença pelo fraticídio cometido, Caim exclama dizendo: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Preste bem atenção aqui nas últimas palavras de Caim nesse texto. Ele diz: todo aquele que me achar me matará. Ora, quem acharia Caim? Bem, o que vemos aqui nesse texto é um indicativo muito claro de que àquela altura já havia uma população considerável, composta de irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas de Caim, espalhados sobre a terra. Pois bem, feitas essas considerações, creio que encontramos a resposta para a nossa questão. Quem foi a esposa de Caim? Certamente Caim se casou com uma parenta sua, ao que tudo indica, uma sobrinha de terceira, quarta ou quinta geração, ou seja, uma parenta de terceiro grau. Ok? Não esqueça, quase sempre a resposta reside nos detalhes.